Partimos agora para a análise com Dulce Pires, psicóloga clínica forense. Boa noite, seja bem-vinda. Tal como ouvimos, um dos suspeitos por atear fogo tem apenas 14 anos. A PJ fala em motivos fúteis, mas o que é que acha que pode levar alguém tão novo a cometer este tipo de crime? Bem, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite. Efetivamente, jovens não encaixa, digamos assim, no perfil mais clássico que nós conhecemos relativamente aos incendiários. Naturalmente que é necessário perceber aqui quais serão aqui estes motivos, não é? Fúteis, são motivos fúteis, mas isto é muito generalista para nós conseguirmos fazer aqui algum tipo de conclusão. Perceber aqui que motivações é que o jovem tinha, se o jovem tem aqui algumas dificuldades a nível até já de perturbações ao nível do próprio comportamento e desenvolvimento, e percebemos que, inclusive, se existirá aqui algumas componentes, até a nível familiar, uma vez que já entendemos também aqui de alguma informação, que existirá aqui uma medida de afastamento, inclusive dos avós, para perceber se existirá aqui algumas motivações relacionadas com esse aspecto. E quais são as principais características de um incendiário em Portugal? Dos estudos que foram efetuados, o que nós sabemos é que a maioria dos incendiários são de sexo masculino, que têm aqui algumas déficits a nível cognitivo. Um dos fatores de risco que também está muito presente é a existência de perturbação mental, inclusive também aqui a questão da perturbação de substâncias, nomeadamente de consumo a nível do álcool. Isso são algumas das características. Outras que também se associam têm a ver aqui com um nível socioeconómico mais baixo, habilitações também a nível da escolaridade mais baixas, e portanto estas são algumas das características do perfil do incendiário que nós conhecemos aqui em Portugal. Apelando aqui à sua experiência, até que ponto é que o mediatismo que estas pessoas sabem que os incêndios têm na comunicação social e na sociedade pode influenciar e levá-las a cometer mais destes crimes? Portanto, uma das motivações que nós conhecemos dentro destes aspectos tem a ver precisamente com a chamada de atenção, não é? E, portanto, indivíduos que tenham essa necessidade, sejam por vulnerabilidades psicológicas, seja aqui por outros tipos de necessidades, isto poderá ser um dos motivos que se podem elencar a este tipo de comportamentos. Outros poderão ser por vingança, por questões económicas e patrimoniais, inclusive surge também aqui as tentativas de suicídio, que não são talvez tão frequentes ou não ouvimos tanto, encobrimento de crimes, porque existem aqui uma série de questões que podem surgir. Nesse aspecto, efetivamente, a chamada de atenção pode ser uma das motivações que pode estar inerente a este tipo de comportamento. A maior parte destes suspeitos vivem sempre perto do local, tal como referiu, poderá ser aqui para chamar também a atenção? O que é que nos diz? Ou seja, o facto de estar no local, portanto, é uma acessibilidade, não é, aqui ao local do crime, que pode facilitar essa passagem ao ato, não é? Muitos destes indivíduos também, muitas vezes, em termos aqui de traços de personalidade, também têm aqui a questão da impulsividade, e naturalmente que a passagem ao ato acaba por ser uma componente mais reativa que vai estar aqui presente quando o local é mais próximo. Dulce, que tipo de reabilitação é que estas pessoas têm nos estabelecimentos prisionais? É algo que efetivamente resulte, porque nós vemos muitas vezes este tipo de recluso a cumprirem penas e depois, quando vêm cá para fora, voltam a incidir sobre o mesmo crime. Portanto, em termos do contexto prisional e da minha experiência já de há alguns anos que trabalho dentro deste contexto, existe aqui, como em outros contextos, porque é algo transversal, uma falta enorme de recursos humanos para podermos fazer face ao tratamento destes indivíduos e de outros indivíduos. Houve aqui há alguns anos aqui um projeto piloto que tinha precisamente nas prisões portuguesas, em algumas, precisamente a ver com o tratamento de incendiários, mas depois falta aqui a questão dos recursos humanos para podermos fazer esse mesmo tratamento, porque se nós sabemos que um dos fatores de risco é precisamente a existência de perturbações mentais, ou então até, inclusive, aqui desordens a nível da personalidade, isso vai trazer aqui uma necessidade emergente que haja aqui um tratamento destas pessoas, não é? E, portanto, o sistema prisional não tem aqui uma capacidade de resposta que possa colmatar esta necessidade. Quer dizer que a reabilitação não existe? Que é possível fazer.
não vamos dizer que não existe, não é? Porque acho que seria um bocadinho injusto para os colegas que trabalham e que, nestes sítios e que tentam fazer o máximo que podem, mas efetivamente não chega para as necessidades. Mas estas Ou seja, pessoas, para este mas estas pessoas têm noção da gravidade destes crimes que acabam por cometer? Portanto, isto depende do tipo de indivíduo que nós temos, ou seja, se nós temos, por exemplo, uma pessoa que tem alguns déficits a nível cognitivo, pode não ter a capacidade de perceber a magnitude das consequências dos seus atos. Não é? Isso não significa que esteja inconsciente quando o faz. Não é? Ou seja, se será necessário aqui, depois em termos de tratamento, precisamente uma informação sobre os comportamentos, sobre as consequências dos comportamentos, tudo isso será uma parte do tratamento necessário para este indivíduo, assim como tentar perceber que tipo de ideias é que estas pessoas têm acerca destes aspectos, que tipo de crenças que muitas vezes são disfuncionais neste âmbito, que motivações é que têm, de modo é que nós podemos aqui dar aqui um bocadinho, ou seja, fazer com que a pessoa combate se calhar necessidades ou resolva problemas de outra forma que não seja através de atear o fogo, não é? Não seja através deste tipo de comportamento, consoante seja a motivação. Se for aqui uma motivação de vingança... Não queríamos aqui também deixar de dar uma palavra às vítimas destes incêndios, pessoas que por vezes perdem pessoas próximas, outras vezes as suas casas e bens preciosos, às vezes fruto de uma vida inteira de trabalho. Que acompanhamento é que estas pessoas normalmente têm ou deveriam ter? Portanto, nós sabemos que em termos imediatos existem aqui equipas, às vezes, muitas vezes até a nível das próprias câmaras, a nível inclusive do Instituto Nacional de Emergência Médica, e inclusive a Ordem dos Psicólogos também tem feito aqui um trabalho ao longo dos anos para tentar formar cada vez mais psicólogos nesta especificidade de emergência psicológica, para no imediato poder dar este apoio. Aquilo que seria o desejável seria que estas pessoas depois continuassem a ter acompanhamento, que dentro do âmbito da comunidade seria primariamente em termos de unidades de cuidados primários, dos centros de saúde, e casos mais graves para os hospitais. E aqui embatemos outra vez noutro aspecto, que é a falta de recursos humanos, que já não conseguem dar resposta aos pedidos que existem e que naturalmente sabemos que fazem falta mais recursos para poder responder às necessidades destas pessoas. Dulce, muito obrigado, não temos mais tempo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite.